O dicionário Oxford do Reino Unido escolheu o termo Youthquake como a palavra do ano. Em português seria terremoto juvenil. A escolha reflete o aumento da participação dos jovens na política e na sociedade. Veja na reportagem de Gislene Nogueira. O substantivo Youthquake significa uma mudança social, cultural ou política significativa decorrente das ações ou da influência das gerações mais jovens. Dados coletados pelos editores da Oxford mostraram que o uso da expressão cresceu 400% este ano. No Reino Unido, por exemplo, onde o voto é facultativo, os jovens foram decisivos para o país bater o recorde de participação eleitoral em 25 anos. Notre tâche est immense. Na França, o presidente Emmanuel Macron disputou o apoio da juventude para vencer. Eleito, se tornou o mais jovem presidente da história francesa. Normalmente, a palavra do ano marca a entrada do termo no Oxford, mas desta vez o vocábulo já estava listado no dicionário. Youthquake começou a ser usada nos anos 1960 para descrever a influência das novas gerações nas tendências da moda e da música na época. Aqui nos Estados Unidos, esta semana, o dicionário Merriam-Webster também anunciou o termo eleito como o mais importante do ano. E a palavra escolhida foi feminismo. A editora explica que a busca pela expressão sofreu vários picos este ano. A procura foi motivada por notícias relacionadas às mulheres. Mais recentemente, a pesquisa por feminismo cresceu em conjunto com denúncias de casos de assédio sexual cometidos por figuras da política, da televisão e do cinema. Este mês, também a revista Time elegeu como personalidade do ano o movimento criado na internet com a hashtag MeToo. Em português, Eu Também. A publicação prestigiou as vítimas que quebraram o silêncio e denunciaram abusos e estupros. O canabidiol, que é um dos princípios ativos da maconha, não é droga e não causa dependência. A conclusão é da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A mudança na classificação do canabidiol foi definida pelo Comitê de Peritos em Dependência de Drogas, da OMS, grupo que se reúne uma vez por ano. Na avaliação desses especialistas, os estudos mais recentes em animais e em seres humanos mostram que o canabidiol pode ter efeito terapêutico no controle da epilepsia, por exemplo. A conclusão da OMS funciona como uma recomendação. É como se ela dissesse o seguinte: pra gente, o canabidiol não é droga e pode ter uso medicinal. A novidade não significa que a OMS orienta o uso da substância em tratamentos médicos, mas existe uma expectativa de que isso ocorra rapidamente. É que em maio do ano que vem, a OMS vai rever as recomendações sobre a cannabis e as derivações dela. A cannabis é a planta que dá origem à maconha, droga ilícita. E o ingrediente psicoativo da maconha, aquele que dá barato, é o THC. Já o canabidiol, também conhecido como CBD, é um dos derivados da maconha que tem sido usado como remédio. Ou seja, canabidiol não é droga, não vicia. Familiares de pessoas com doenças que podem ser amenizadas por componentes da maconha têm feito pressão para que o uso das substâncias seja liberado no Brasil. A Justiça tem autorizado importações pontuais de medicamentos. O primeiro remédio à base de maconha permitido no país teve o registro aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em janeiro deste ano. Com canabidiol na composição, ele alivia a rigidez dos músculos de pessoas que têm esclerose múltipla. A FIFA suspendeu Marco Polo Del Nero da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Ele vai ficar afastado por pelo menos 90 dias. A punição ainda pode ser estendida por mais 45 dias e impede Del Nero de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol no Brasil e no exterior. O dirigente é acusado pela Justiça dos Estados Unidos de participação em um esquema de propina na venda de direitos de transmissão de torneios como a Copa Libertadores e Sul-Americana. E há mais de 2 anos não viaja para fora do país. Durante o afastamento de Del Nero, quem assume o comando da CBF é o vice, Antônio Carlos Nunes.
Em nota, a CBF se limitou a dizer que foi notificada pelo Comitê de Ética da FIFA e confirmou que, em cumprimento à decisão, Antônio Carlos Nunes assume temporariamente a presidência da entidade. Agora há pouco, Marco Polo Del Nero se manifestou em nota. Ele repudiou as acusações e suspeitas imputadas a ele e reiterou que os contratos que estão sob investigação na Justiça dos Estados Unidos foram assinados em gestões anteriores à dele no comando da CBF. A partir de amanhã, a TV Brasil transmite ao vivo o 5º Mundialito de Futebol de Areia. Hoje, no segundo dia de competição, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, houve muitos gols e o torcedor marcou presença. Vargem Grande Paulista fica a cerca de 12 mil quilômetros de Moscou. Mas dá pra dizer que essa turma ajudou os russos do Lokomotiv a se sentirem em casa no Brasil. Sempre gostei da Rússia, um país que eu sempre quis viajar e aprender a falar a língua deles. E ontem, quando eu vi eles jogando, vi que eles realmente jogam com raça. Vai pra cima deles, Lokomotiv. E o time russo mostrou porque é favorito ao título do Mundialito, goleada por 9-2 pra cima do Botafogo. É a força da experiência, né? Quem está no Lokomotiv hoje são jogadores que atuam fora do país a temporada toda. Então, mesmo sem treinar, mesmo sem estar no conjunto, nosso time está ali na experiência, no entrosamento também fora do país. Isso também conta, isso é importante. O Flamengo teve melhor sorte que o rival. De virada fez 6-3 no Levante da Espanha. O treinador já vem falando isso. Se a gente sair atrás do placar, a gente não pode ficar nervoso. Ainda mais e a gente tem a vantagem acho que do calor, né? Porque eles, como são europeus, eles têm não tem o calor que tem aqui. Então eu acho que a gente treinando todo dia nesse calor, a gente tem um pouquinho de vantagem, a gente tem o costume de chegar até o final com mais gás. Uma vitória brasileira, uma vitória europeia. E o tira-teima dessa sexta-feira no Mundialito ficou pro jogo entre o Corinthians e o Sporting de Portugal. E se o Corinthians está jogando, a torcida vem junto. E para a alegria da Fiel, deu timão. 3-2 de virada. Amanhã a TV Brasil transmite 2 partidas decisivas. Às 10 da manhã, o Flamengo pode se garantir na final se vencer o Parsjonobi do Irã. E às 11h15 tem um confronto direto por vaga na decisão, Corinthians e Lokomotiv. É uma grande equipe também, grandes jogadores russos de outros países também fortalecendo a equipe. É sempre uma grande partida. E uma semifinal, o nome já diz, né? Uma final. Para quem está em Salvador, curtindo o espírito natalino, vale a pena visitar o Museu da Misericórdia, no centro histórico da cidade. A exposição Tempo de Natal tem dezenas de presépios de diferentes formas, tamanhos e materiais. Peças que fogem do tradicional. Tem um presépio do monte, de parede, em forma de oratório e até o de maquineta, que é composto por 2 cenas. Foram utilizados diversos materiais, como papéis, fitas, flores e velas. São 48 presépios, um mais bonito e original do que o outro. Todos fazem parte da coleção Celso Oliva. Esse presépio aqui é um dos destaques da exposição. Ele tem 2 lados. Entre os materiais utilizados, papel laminado e miçangas. Celso Oliva também colocou elementos de afetividade, como essas fotografias que foram do casamento dele. A exposição Tempo de Natal valoriza a tradição de montar presépios, um dos símbolos da magia natalina. O primeiro presépio, né, que a história conta essa notícia, foi montado no século XIII por São Francisco de Assis. Ele queria contar de forma didática para os moradores de um povoado italiano como é que tinha acontecido a natividade de Jesus. Então, moldando o barro, ele criou as peças, né? E esse conjunto mais tradicional é o que a gente vê, né? Aquele que apresenta o menino Jesus, Maria, José, os reis que o visitaram, né? A estrela guia e os presentes que ele recebeu. Gabriela esteve na exposição e ficou encantada com o que viu. Achei a exposição interessante e acho que vale a pena vir porque os presépios são bem detalhistas, com peças bem pequenas, bem específicas, né, características do autor, e acho que vale a pena. A exposição Tempo de Natal vai até 7 de janeiro e o Museu da Misericórdia fica na Santa Casa da Bahia, no Pelourinho. O mundo se enfeita para o Natal. Veja alguns exemplos que encantam moradores e turistas.
No centro de Copenhague, capital da Dinamarca, 1 milhão de luzes iluminam o Parque de Diversões Tivoli, um dos mais antigos e visitados do mundo. Uma única árvore está coberta por mais de 35 mil pontos de luz. A decoração de Natal veste prédios e calçadas, além das barraquinhas repletas de chocolate e vinho quente para espantar o frio. Em Paris, a Torre Eiffel brilha dourada para as festas de fim de ano. De perto, o monumento que é a marca da capital francesa parece uma renda iluminada. O espetáculo pode ser visto até o início de janeiro. Em Manila, capital das Filipinas, um guarda de trânsito deixou o uniforme de lado e trabalha agora dançando, vestido de Papai Noel. Ele conta que os motoristas passaram a prestar mais atenção às suas indicações e que não houve mais acidentes no cruzamento onde trabalha. A população diz que o Papai Noel, além de gerenciar muito bem o tráfego, trouxe mais alegria. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Boa noite e um bom final de semana. Obrigada pela companhia. Boa noite. A gente se vê amanhã.